encher o saco da gente. Vamos lá? Vamos. Bom, vamos iniciar então mais uma conversa sobre neoplatonismo, dessa vez com o professor Marcos Reis. Eu queria desde já, Marcos, agradecer a sua participação aqui nesse canal que a gente está abrindo aqui do GT de Neoplatonismo, no intuito de divulgar alguns vídeos introdutórios aos alunos, aos interessados no neoplatonismo. Hoje a gente vai conversar então sobre Narciso e Ulisses, né? Essas duas figuras, né, tão importantes dentro da mitologia, mas seguramente no sistema neoplatônico de conceber a relação da alma com o conhecimento, com o uno, que passa realmente por uma relação aí interessante via o Eros e todos esses conceitos são caros à tradição neoplatônica e que tem uma herança muito forte, tanto de recepção quanto na posteridade da filosofia. Eu queria, então, que você pudesse situar aí, a partir desses dois mitos, né, Narciso e Ulisses, como é que você enxerga a relação com a enologia neoplatônica? Poxa, para mim é uma alegria enorme estar aqui com meu grande colega Cícero, meu colega guerreiro aí dos estudos neoplatônicos, né, Cícero? E a ideia era essa, eu fiquei muito feliz quando ele me convidou de falar desses dois mitos, né, Narciso e Ulisses, como que eles se conjugam dentro, né, da hierarquia do Plotino, né, das três hipóteses. Eu combinei com ele de fazer primeiro, né, Cícero, de pensar Narciso e Ulisses, essas duas figuras, para poder pensar ela dentro do mundo de Plotino, fazer uma apresentação rápida, né, falar um pouco assim do sistema básico do Plotino, e a gente vê Narciso e Ulisses ali, né? Porque, assim, Narciso e Ulisses são duas figuras eróticas. E, como você disse, o Plotino ele tem um sistema metafísico erótico. Né? São três grandes camadas, realidades, que têm um relacionamento erótico entre elas bastante complexo, né? Bastante delicado. Cada uma dessas três realidades fundamentais do sistema de Plotino ela é muito cheio de minúcias e reentrâncias e características diferentes, né? Mas elas têm um relacionamento entre elas erótico, né? E por isso que Narciso e Ulisses, né? Ulisses, aquele que quer voltar para casa, e Narciso, aquele que se apega à própria imagem, né? São antípodas, né? Dessa viagem, né? Que acontece entre as três grandes hipóstases, né? Então, eu só lembrando e agradecendo o Cícero, na verdade, foi um artigo que eu escrevi num evento que o Cícero, né, junto com outros professores, né, organizaram lá, acho que esse foi em Aracaju, né? Foi em Aracaju, de Sergipe, não foi? E aí eu publiquei um artigo nesse livro aqui, um livro excelente, né, Cícero? Daquela época lá, de um evento muito bacana que teve sobre neoplatonismo lá em Aracaju. E o tema é exatamente esse, né? Então, você falou aí, o sistema enológico de Plotino. Plotino tem três grandes hipóstases, né? Conceito fundamental, hipóstase, como se fosse uma substância. Três grandes realidades. Na verdade, é meio complicado isso, porque Plotino é um monista. Acredita que, no fundo, o uno é a substância fundamental. Só que a gente pode falar de algum certo tipo de degradê nessa substância, né? Com três grandes estratos. A alma, né? A alma do mundo, a psique, que nela mesma comporta vários níveis de realidade. A alma do mundo comporta desde a alma dos planetas, a alma da Terra, a alma dos animais, dos peixes e a alma do ser humano. E também a alma de um grande extrato da realidade, como se fosse não só a alma do mundo, a anima mundi, né? Mas a hipóstase, a alma, é uma determinada realidade que fica contemplando o mundo das ideias plotiniano, né? As realidades inteligíveis. Então, a gente está aqui basicamente lá no Platão, né, Cícero? Que é essa certa divisão entre o mundo da psique, né? O mundo das coisas sensíveis, que cria um mundo sensível, que cria uma imagem de si mesmo. A psique ela cria um duplo de si mesmo, né? Copiando o mundo inteligível, né? Eu disse no começo que são três hipóstases,
né? Eu sei que parece complicado, né, para as pessoas que ouvem pela primeira vez, mas é isso, são três realidades. Uma primeira realidade que é o uno, a segunda realidade que é o nous, o intelecto, onde estão as ideias, e a terceira realidade é a psique, onde nós estamos dentro da psique, né, que contempla essas ideias, né, e copia nela mesma uma imagem dessas ideias dentro da psique. É o mundo sensível. Né? Então, as árvores que a gente vê, o mundo que a gente vê lá fora, o pôr do sol, o sol, e todas as coisas que são belas nesse mundo, são uma cópia que a alma produz das realidades inteligíveis que são muito mais belas. Né? A origem da beleza desse mundo é o mundo inteligível. Né? Fica à vontade aí, hein, Cícero? Eu vou indo aqui, você fala qualquer coisa aí. Né? Então, Certo. E me diz uma coisa, como é então que você enxerga, no caso, dentro desse processo de contemplação e participação, ou seja, como é que o mito se enquadraria, se uhum. encaixaria nessa relação com o conhecimento? Que papel tem os mitos, você enxerga os mitos dentro dessa teoria, Exato. enfim, do Do conhecimento da alma de si. Então é isso, a alma, conhecimento? né, ela copia o mundo das ideias dentro de si mesmo, criando o mundo sensível, criando a matéria. Né? Não é exatamente criando a matéria, porque a matéria não chega a ser uma substância realmente. A matéria é só uma imagem, é uma cópia daquilo que a alma contempla. Então a alma contempla o mundo das ideias, né? E nessa contemplação, ela cria dentro de si mesmo um duplo, né? Que são essas imagens das ideias dentro da alma, né? Que é o que a gente chama de matéria. Porque como é que entra o Narciso aí? Isso que você perguntou. O Narciso é aquele que se apega ao mundo material. O mundo material é uma cópia da beleza inteligível. Né? O mundo material, toda a beleza Então, se a gente acha coisas muito bonitas no mundo material, essa é a ideia básica de Plotino, né? Que é de Platão, na verdade. Né? Essa beleza toda que você vê no mundo o mundo da matéria, das coisas à nossa volta, é um reflexo de uma beleza muito mais radical, muito mais intensa no mundo das ideias, no mundo das formas. Então, o Ulisses é aquela figura que se lembra do mundo das ideias, se lembra da sua pátria amada que ele pertence, né, a Ítaca, a ilha onde a bela Penélope, né, costura e espera ele voltar. Né? Ele se lembra dessa... E Narciso acha que aquela beleza, né, que ele está vendo aqui no mundo sensível é a beleza verdadeira. Né? Ele se apega... né? Ele se apega ao mundo físico que não contém a origem da beleza que está no mundo físico. Mas esse mundo físico é um reflexo, é uma imagem dessa beleza inteligível. Né? Ô Marcos, então, ouvindo você falar dessa relação aí, depois eu gostaria que você falasse um pouco dos mitos enquanto escritura, digamos, né? As versões possíveis aí. Mas pensando agora, pegando nesse gancho aí, há, de certa maneira, em certo modo, duas relações eu não diria de lembrança, de nostalgia, né? Mas de perdição, né? Talvez, se a gente for pensar assim, de ruptura, porque enquanto Narciso está na, na perdição, digamos assim, das formas, né? Do sensível, Ulisses, de certa maneira, em sua grande odisseia aí também, parece estar um pouco que perdido, né? Mas no anseio de um retorno, ou seja, na memória de um retorno. Então, há um certo caráter de perdição nesses dois mitos aí, não que unem nesse aspecto, mas que ao mesmo tempo os diferenciam, né? O Ulisses, ele está querendo voltar para casa. E o Narciso não quer sair de perto dessa imagem que ele tem de si mesmo. Né? Então, mas os dois, né, o Ulisses acha que... O Narciso acha que já achou. Né? Ele acha que ele tem certeza de onde vem a beleza que ele está procurando. O Ulisses não. O Ulisses, ele sabe que essa beleza está em outro lugar,
né? E ele tá, quer dizer, ele sabe também, mas ele não tem essa beleza. Ele é um navegador, ele é um buscador, né? Então, como você pediu, certo. fazendo um discurso bem simples, com uma forma de, né, simples no sentido de chegar nas essências dos mitos, né? Não que seja só uma simplificação, né? Mas né, a gente está falando, o Narciso, a gente tem algumas versões do mito de Narciso. Né? Tem algumas versões. Uma versão que, a versão clássica, era um jovem muito bonito que desprezava Afrodite. Isso é muito importante. Né? O ponto principal de Narciso é que ele é um mau amante. Narciso não sabe amar direito. Narciso é como Hipólito, né, da tragédia Hipólito, né, que é um mal que despreza Afrodite. Hipólito só quer ficar com a Ártemis, a caçadora da Floresta Virgem. Né? Narciso também, ele não gosta dos amores. Várias pessoas, homens, mulheres, são apaixonadas por Narciso, mas ele não quer ninguém. Ele é morto para todos os amores. Né? Ele é frio, ele é seco, ele não ama ninguém, ele não consegue amar outras pessoas, ele não consegue amar, ele tem um problema seríssimo de amor. Né? E ele despreza, ele chega a matar as pessoas de tão enamorados. Tem alguma coisa de uma medusa, né? O mito da medusa, ele se relaciona com o mito de Narciso, né? São essas figuras narcóticas, são essas figuras petrificantes, né? O Narciso, ele fica narcotizado. Narcos tem a ver com você ficar numb, né? Em inglês é dormente, é você não sentir mais. Olha que interessante, né? O Narciso, que é apegado à êxtase, ele tem pouca percepção do que é aquela êxtase. Esse é que é o ponto. O Narciso não está entendendo essa êxtase. Então, não é que assim, o Plotino é contra o mundo sensível, é contra o mundo da multiplicidade. Não é isso. É que o Narciso, ele se apega a um aspecto dessa êxtase, dessa imagem, da percepção, e não consegue circular através dela, perceber que há uma viagem imensa a ser feita através da êxtase. A êxtase não é como Ulisses, né? A êxtase não é um objeto a ser consumido, a ser devorado e a ser, né? Essa obsessão narcótica, narcísica, né, de Narciso, eu acho que dá para comparar com todo o desejo, muitas vezes contemporâneo, de querer possuir alguma coisa e aquela coisa não te satisfazer. Né? Eu penso muito na enxurrada de consumismo, né? Em querer a última moda, em querer a coisa mais prazerosa, um prazer superficial. Não sei, eu estou tentando interpretar aí essa crítica que Plotino faz ao Narciso, que se apega ao mundo sensível e não levanta, né, as velas como Ulisses faz, tentando voltar para casa. Né? Mas, Cícero, eu tinha falado que tinha muitas versões. Uma das versões, ele tem uma irmã gêmea. É uma irmã gêmea que que ele é apaixonado por essa irmã gêmea. E todas as pessoas eram apaixonadas por ele, mas essa irmã gêmea morre. Aí ele um dia olha o próprio espelho, né, a própria imagem no espelho e resolve se afogar, né? Você tem uma continuação do mito de Narciso com Eco. Eco era uma ninfa, né, que se apaixona por ele, também morre, porque as pessoas ficam petrificadas perto dessa beleza de Narciso. É isso que é interessante, é uma beleza narcótica, é uma beleza que envenena, é uma beleza que te petrifica. Diferente da beleza de Ulisses, que é uma beleza que te bota em movimento, é uma beleza que te lança para um além, né? É o que te convida para uma aventura incerta. Né? Que é a história de Ulisses, Me acho diz que uma todo mundo coisa, sabe, né? Ele tá voltando de Troia indo para casa, para Ítaca, né? E Ítaca, a mulher dele, tá esperando ele. Toda a Odisseia é a história do Ulisses voltando de Troia até Ítaca, né? E todas as coisas que acontecem com ele até chegar em Ítaca. Né? Fala. sim, sim. Não, eu tive pensando enquanto você estava falando aí, nessa relação da unidade e da multiplicidade, né? Porque me Uhum. parece que, como base da filosofia plotiniana, enfim, neoplatônica de maneira geral, está um pouco essa relação do uno e do múltiplo, né? Narciso, de uma certa maneira, é um amante, né? Como você mesmo coloca, tem um caráter
diamante, né? Mas diamante da multiplicidade, se atém ao múltiplo, enquanto que Ulisses também como um amante, mas um amante que busca a unidade, né? Necessariamente passando pela multiplicidade. Pela multiplicidade se chega à unidade. Aquela coisa que o Platão coloca lá, de que só é filósofo quem vê o uno no múltiplo e o múltiplo no uno, né? Enquanto que um está preso à multiplicidade, sensível e se afoga nessa sua redução, né? O outro é aquele que é capaz de no trânsito, no movimento, né, na turbulência, perceber que há uma unidade que lhe impulsiona e ao mesmo tempo lhe move, né, esse seu retorno, né, a essa. Você pensaria Não, nessa importante perspectiva de que há de uma certa maneira não pode falar. Não, você falou de unidade, né? Essa coisa de unidade, que na verdade eu fiquei falando da hipóstase das ideias, se espelhando na hipóstase da psique, e nem falei da hipóstase do uno, que é alguma coisa além das ideias, né? Eu gosto sempre de apresentar o sistema plotiniano falando do mundo das ideias, que se hoje, contemporaneamente, se critica muito Platão e a visão metafísica de Platão, de duplicar o mundo e botar o mundo das ideias, que é a origem do nosso mundo, é porque as pessoas não conhecem Plotino, né? O neoplatonismo. O mundo das ideias ainda é pouca transcendência, né? O uno de Plotino consegue ser mais transcendente do que as ideias, né? A ideia, é uma radicalização da noção de transcendência. Né? Se há alguma coisa transcendente é o uno, né? Porque o mundo das ideias ainda é muito múltiplo, ainda tem as ideias lá separadinhas nelas mesmas, você pode conhecer elas, né? Você pode pensar nelas. Né? O uno não, o uno é de outra ordem. Né? Só no máximo a teologia negativa faz operar alguma coisa em você para chegar nela. Eu acho que esses dois mitos trabalham muito mais a relação do mundo do nous das ideias sendo espelhado no mundo da psique, né? No mundo, porque Narciso é aquele que se apega à psique nela mesma, digamos, um egoísta, né? E Ulisses é aquele que abre mão do que ele tem de conhecido para voltar. É isso que você falou numa outra hora, que diferente dos mitos do mito judaico, especialmente, né? Que você sai de um lugar e vai para outro, e lá é o ponto final, né? Como Abraão fez, como Moisés fez, né? Eles saem de uma terra que não é deles e vai para a terra prometida. Ulisses, ele faz um movimento circular, né? Ele começa na terra dele, né? Ele começa em casa e ele vai para Troia, né? Conquistar a conquista e volta para casa, né? Então você tem cara, não é à toa que Ulisses é o herói neoplatônico, um dos heróis, mas é o herói neoplatônico por excelência, né? Esse movimento do uno caindo até o nous e do nous virando, voltando e contemplando o uno. E esse primeiro processo também, fazendo ocorrer novamente esse mesmo movimento, né, de queda e conversão, né, de próodos, né, de emanação, de processão e de epistrofé. Né? A teoria, a contemplação é essa conversão. Então, veja bem, uma dica para o Enem neoplatônico, né? Sei lá, se tem alguma coisa neoplatônica, assim, um resumo do neoplatonismo, é o desenvolvimento de uma queda e de um retorno. Né? O movimento neoplatônico tem, num âmbito muito fundamental dele, essa ideia. Há um princípio, desse princípio há uma queda, e a partir dessa queda há a possibilidade de um retorno. Quem faz esse retorno é Ulisses. Então, é necessário voltar para casa, né? Essa é uma frase de Ulisses, é uma frase neoplatônica. Fala. E me diz uma coisa, qual o papel aí, então, dentro desse retorno, né? A gente sabe que Plotino tem uma frase que é muito conhecida, digamos assim, dentro dos estudos neoplatônicos, que é fugir só ao só, né? Essa ideia de fugir só ao só. Fugir só ao só. Só ao né? só. E isso é muito interessante. E
isso passa necessariamente também por uma discussão com o imperativo délfico, por exemplo. Você vê uma relação com o Boa. conhece a ti mesmo, né? Como é que você enxerga esse fugir só ao só É. numa perspectiva Então, eu acho de que conhecimento? que é isso, né? No final das contas, para Plotino, né, aquilo que é a essência da nossa alma é o intelecto, o nous. E aquilo que é a essência do nous é o uno, certo? Então, quando nós voltamos para o uno, nós voltamos para nós mesmos, né? Então, você tem uma ideia aí você acha, nós achamos que somos o corpo, nós achamos que somos essa vida temporal, mas temos uma essência mais profunda em nós, em que nós somos ela verdadeiramente, que digamos é o âmbito inteligível. E há ainda uma mais profunda que o inteligível, que é o um. Então, na verdade, o imperativo délfico do conhece-te a ti mesmo é um imperativo próprio do neoplatonismo, que é esse conhecer é uma viagem de retorno para dentro de si. Né? Esse conhecer é uma viagem de retorno para um autoconhecimento. Né? Mas o que é interessante da gente pensar aí, esse autoconhecimento, né? Que o autoconhecimento ele é sempre ambíguo, né? Tudo vai depender do que você... Uhum. Porque a gente estava conversando mais cedo, né? O Ovídio, ele fala, ele conta, um dos lugares importantes onde está o mito de Narciso é em Ovídio, As Metamorfoses, né? Que é um livro fascinante, importantíssimo, né? O Ovídio, nas Metamorfoses, conta, né, que Tiresias, o grande adivinho Tiresias, diz para a mãe de Narciso, quando Narciso nasce, que se Tiresias conhecesse a si mesmo, ele morreria. Né? Se Tiresias não, se o Tiresias diz para a mãe do Narciso que se o Narciso, né, conhecesse a si mesmo, ele morreria. A ideia que a gente primeiramente interpreta é que o Narciso, olhando, né, para si mesmo no lago, ele vai conhecer a beleza que ele aparentemente tem e vai se apaixonar por aquela imagem, né, e não vai nunca mais querer largar e aí acaba morrendo, né? Só que a gente pode pensar essa morte, a gente estava até conversando isso aí agora, né, Cícero? Essa morte em vários níveis, né? Porque tem algum tipo de morte, porque na verdade, quando Ulisses tem que voltar para casa, ele chega completamente transformado. Ele não é mais o Ulisses de antes. Ele não é o mesmo Ulisses que chega depois da viagem. Ele já virou. Então ele morre. O Ulisses vai até o mundo do Hades, né? Ele tem uma morte praticamente física, né? Ele entra, ele vai até a porta do Hades, Ulisses. Né? Ulisses, de novo, essa figura, o místico por excelência neoplatônico, né? Que passa por essa morte dos sentidos, essa morte em que o mundo, né, múltiplo ele não vale mais, e o que vale é então esse outro mundo que ele descobre, né? Que é de alguma maneira o mesmo mundo dele, né? Sim, é interessante você tocar nesse ponto de uma certa, de uma mística, né, numa perspectiva da mística, no viés do Ulisses, na imagem de Ulisses, né? E a gente estava comentando essa coisa do fugir só, a ideia da solidão existencial, não diria existencial, né, mas existencial no sentido interior mesmo, de autoconhecimento, que exige uma certa solidão, né, e ao mesmo tempo uma relação com o que pode ser tomado como pobreza, talvez, né? Esse desassimento, essa despossessão, aquela imagem do escultor, né? Que também tá presente em Plotino, né? De desbastar-se, retirar o excesso. Então, por essa perspectiva que você enxergaria, ou que a gente poderia pensar, essa grande odisseia, né? Que Ulisses realiza como um processo interior, né? Em que o excesso é abstraído, no sentido de abstração mesmo, né? De retirar, de despossessão, para que a imagem verdadeira da unidade se mostre. A Ítaca é essa Isso. imagem que se mostra. A Ítaca, você não consegue acessar essa Ítaca porque você tem muita coisa, né? Então, todo esse processo de dispossessão, que é um processo de catarsis, de purificação. O que é a purificação neoplatônica e platônica no Fédon, né? É você abrir mão, separar a alma do corpo, né? Fazer com que a alma
pare de ficar apegada, né, ao mundo material e se lance na abertura, né, do mundo intelectual, né? É, mas como foi que você disse isso, essa disposição? Você citou aí a imagem da escultura, né? Então, qual é a ideia para Plotino? Uma das 7 maravilhas do mundo, se não me engano, é a estátua de Fídias, né? Do deus de Zeus, né? De Zeus, a estátua de Zeus, de Fídias, né? E o que Plotino vê, e esse sentido da arte em Plotino é muito interessante, né? Plotino, diferente de Platão, vê a arte como uma cópia, talvez até melhor ou tão boa quanto a natureza faz do mundo das ideias, né? A arte tem essa capacidade de contemplar o mundo das ideias e copiar no mundo sensível a cópia. Então, Fídias percebe dentro da pedra o deus Zeus. O que Fídias tem que fazer? Ele só tira o excesso e o Deus já está lá dentro da pedra. Então, aquela cópia artística que inscreve na matéria, na psique, né, a ideia do Deus, né? Isso é que é o artista. O artista tem o Plotino fala de 3 vias: a via do músico, que é a do matemático também, e a via do artista, né? E a via do filósofo, né? Mas a do músico, a do poeta, do músico, né? E a do artista, do escultor, e também a do filósofo. Então, o que o escultor faz? Ele tira esse excesso. Esse tirar o excesso, eu acho que pode ser pensado como a teologia negativa. O que é a teologia negativa? É você descrever negativamente Deus. Você tira o mundo afelepanta, né? Apague tudo, retire tudo. Então você vai tirando os conceitos, você vai tirando o mundo sensível. O que sobra? É aquilo ali, aquela coisa que você não pode falar, que você não pode pensar, porque é o que sobra, né? Mesmo até para o mundo inteligível, há um retirar também. No mundo inteligível, você fica com as ideias, a ideia de mesmo, a ideia de outro, a ideia de movimento, a ideia de repouso, as grandes ideias do mundo inteligível, né? Você alcança elas através de um retirar essas cópias do mundo sensível e ir para o mundo inteligível. Mas mesmo no mundo inteligível, você tem que retirar até esses próprios conceitos e alcançar aquilo que nem é possível ser imaginado, né? Que é o uno, que é essa coisa. Até a própria palavra uno é equivocada. Então, eu acho que o processo ascético de catarse, né? De eliminação da dependência ao mundo sensível e a experiência desse esvaziamento é a teologia negativa. É o movimento negativo de ir retirando os conceitos. Claro, você vai ficar angustiado, você fica com nada. E o Plotino fala dessa angústia, né? Você parece que você não vai ter nada, e você não vai ter nada mesmo. E aí vem a luz, né? A luz estava naquele espaço sem nenhum objeto para refletir aquela luz. De alguma maneira, a própria luz contempla a própria luz sem nenhum objeto, né? Seria o momento máximo, né? Além do mundo inteligível, né? Seria esse retorno para essa casa. E aí, portanto, o só ao só é o uno que retorna para o próprio uno, né? Não sou eu sozinho. É claro que eu estou junto da hipóstase alma e estou junto de todas as almas do ser humano. Muito mais junto ainda de todas as ideias no mundo inteligível. É isso que esse só não é um solipsismo eu individualista. É o só do uno. Pelo contrário, o meu eu é totalmente destruído. Então esse só do só não tem nada a ver com individualismo competitivo contemporâneo, né? É o só do uno, né? Outra solidão. Uhum. E é interessante porque você coloca muito bem essa questão porque pode se entender numa perspectiva solipsista, como você coloca, e ao mesmo tempo egoísta, né, no sentido de que me parece que eu me basto, né, como se o indivíduo bastasse a si mesmo. E na verdade é uma grande comunhão, né? Essa perspectiva do esvaziamento, uma espécie de abertura, né? E quanto à abertura é uma comunhão com o todo, ou pelo menos a possibilidade de que se dê esta comunhão, é exatamente na não individualização, no sentido não de negação do individual, porque continua sendo individual, né? O indivíduo continua sendo o que ele é, mas ao mesmo tempo essa possibilidade de ampliação de uma experiência que é de totalidade, né? Oceânica, para usar a imagem Exato.
e alguns aí já utilizam isso. A Bom, eu acho... noção de Você, physis, né? De repente desculpa. falando em ecologia mesmo, né? Não tem Sim. nenhum individual. A noção de physis em Plotino é quase uma quarta hipóstase ali, né? E ela tem o Uhum. quase, mas não chega a ser. Mas a physis é, em algum nível, idêntica à psique, né? E na physis a gente está totalmente interconectado. Eu, você, né? Todo o mundo vivo, toda a Terra, todo o cosmos é uma grande substância, né? Mas fala, tu ia falar. Não, só reforçando um pouco essa questão da teologia negativa, que de fato é imprescindível, quer dizer, Plotino é de fato um ponto aí, né, inicial nessa discussão inteira, e como é que desemboca essa perspectiva de uma reflexão filosófica, que a gente poderia pensar no contexto do pensamento, né, da reflexão, e se desemboca na linguagem também, né? Porque a linguagem passa a ser expressão disso, textualmente falando. Então, pensando aqui na tradição neoplatônica cristã, por exemplo, em Dionísio, Pseudo-Areopagita, e todos os autores que se seguirão nessa mesma trilha, né, de que a linguagem ela é, enquanto modo próprio de dizer o mundo, algo que se dá na perspectiva do conhecimento, né, da reflexão. Mas, ao mesmo tempo, isso leva necessariamente ao excesso, ao transbordar do próprio nomear. E aí é que a negação se faz presença. Né? Então, é preciso nomear as coisas, é preciso afirmar as coisas, mas é preciso mais do que afirmar, negar. E negar, inclusive, a negação. Né? Essa ideia de uma negação da negação como forma de... Mas o de, que você está de dizendo é que na própria linguagem já tem essa negação nela mesma para ela poder ser linguagem. Você já tá, é isso que você falou é, também, né? É que não há uma contradição, né, entre o Oh. afirmar e o negar. A afirmação já leva uma negação implícita aí, que é o fato de que não diz a coisa, digamos assim, não é a experiência direta com a realidade. Embora seja, enquanto alta do nomear, né, ao dizer, estabelece uma relação, mas essa relação já é de alteridade com aquilo que é dito, com aquilo que é dado como objeto da linguagem. Então, a linguagem por princípio, frustrada, né? Limitada, e aí sim é que a necessidade do direto, né? De uma experiência não mediada, né? Que aí é o que você tinha comentado, né? Eu estou tentando fazer esse gancho aí, é preciso desfazer do que é sensível e do que é inteligível, né? Dionísio vai dizer, a faixa do que é sensível e do que é inteligível, tudo o que é e do que não é, né? Então, essa coisa do que é e do que não é, né, de todas as coisas que são e das que não são, é de uma certa é um certo olhar para isso que você estava comentando de um ver a luz, né? A luz pela luz mesmo, ou seja, deixar brilhar, né? Deixar ver, não com é uma visão que não é visão, né? Então, todo o paradoxo da linguagem nasce disso, né? É um ver que não é visão, que não é ver, é um conhecer que não é conhecer, é um dizer que não é dizer. Não, você está tocando aí num ponto fundamental da teologia negativa, que ela trabalha por oxímoros, né? Ela trabalha Isso. por afirmações e negações, né? Para tentar chegar perto da experiência, né? Então, a ideia é essa, né? Como que você vai poder ver a luz? Toda visão é da ordem de um objeto, né? Você tem que tirar o objeto e tentar dizer, ó, tá aí, né? Mas não tem nada aí, só tem uma luz. Então, é isso, né, que você tem que ver. É como se, e tem ainda, mais ainda, no nível radical, é a própria luz que está vendo a si mesma, né? Porque é a luz que possibilita ver, né? É como se você fosse para um outro nível. Eu acho que é isso. O tempo todo, a linguagem mística, ela está dizendo para poder não dizer. E ela não diz para dizer. Né? Ela está nessa duplicidade. E é por isso que você e nossos amigos aí gostam tanto de juntar a mística com a poesia, né? Porque acho que a poesia tem muito dessa tentativa. A poesia ela é muito consciente de tudo que ela não está dizendo em tudo que ela está dizendo, né? E eu acho que o texto místico ele está o tempo todo nessa consciência, né? É aquela ideia de você agarrar o dedo. Ah, essa é uma boa e não olhar para a lua.
né? Olha a lua ali. Aí o cara, cadê? Eu só estou vendo o seu dedo, né? Então, e essa é uma boa imagem. O narcísico só consegue ver a letra do que está escrito, mas não vai além da letra e atinge o espírito da letra, que nunca está na letra, né? Então, pensando até na interpretação de Orígenes, né? O neoplatônico contemporâneo de Plotino, que pensa a linguagem de um nível muito radical. A escrita é um tipo de espelho do que você está entendendo, mas tem alguma coisa na escrita que ou a fala também, né? O logos, né? O logos é da ordem da psique. No nous, você tem o noem, que é uma compreensão imediata, porque o logos você fala, eu gosto de maçã vermelha, né? Você tem um desenvolvimento temporal do logos no âmbito da psique. No âmbito do nous, você tem uma intuição imediata, fora da temporalidade. Eu gosto de maçã vermelha numa única intuição. Já no nível do uno, nem pensamento é mais. Né? Eu adoro a imagem, o nous vira erótico, né? É o nous erótico que fica bêbado. O Plotino usa essa imagem, ele sai de si, não é mais nous, e se lança no uno, e está para além do nous. Né? O uno é além do nous. Então, essa identificação do nous para o uno, ela não é da ordem, ela é de alguma maneira cognitiva ainda, mas também não é. Né? Ela é um tipo de cognição que refuta a própria possibilidade da cognição, porque não tem mais sujeito e objeto. Porque no nível do nu, sujeito e objeto são idênticos. Né? Eles se conhecem. É a ideia que contempla a própria ideia. Né? Então, as ideias elas se contemplam a si mesmas imediatamente numa pontualidade temporal. Já quando o nous contempla o uno, ela sai do nível inteligível, né? E é outro tipo, é cognição, mas não é. Então, isso que eu estava falando, eu achei legal essa ideia que o Narciso ele se apega à letra, que é a cópia do sentido, digamos assim. O sentido, né? E o próprio sentido ainda é um nível derivado de uma experiência linguística que é muito mais profunda que a experiência do mundo. Que eu já não sei se a gente pode chamar de experiência linguística, né? Se tem logos ali, Sim, sim. mas o logos é um fator importante, né? Em relação a esse uno, né? Sim. Eu tive, só para, acho que a gente já acho que conversamos bastante aqui Bastante, sobre também acho que foi muito bom. sobre essas duas figuras, né? E dois modos, dois amantes, dois eros, de uma certa maneira. Eu É. queria só pontuar um pouco aí essa relação também da beleza, né? Que aparece nos dois níveis, né? Só que de um modo distinto, né? Porque se a gente pensa nas imagens, nas formas, na beleza dada enquanto relação estética com a realidade, sensível, há um nível de beleza aí, que é Aham, sedutora também e que é aham. fundamental, né, do ponto de vista da relação com o mundo, né? Agora é preciso entender que é uma beleza que não é, poderia-se dizer que não é bela no sentido da proporção, da ordem, das formas. É uma beleza que é maior, é mais que beleza. Por isso que o Dionísio vai chamar de hiper, né? Calosa. Aham, Essa ideia de que há, aham. há uma A beleza beleza que do uno é é mais do que hipercalosa, bela. é uma beleza mais que É bela. É mais, uma é beleza mais mais que que bela. bela. Isso porque talvez seja o impulso, digamos assim, ou a compreensão de que a ordem das coisas belas, essa ordem é constituída por algo muito mais belo Aham, que permite que as coisas é o princípio de toda beleza, né? É a possibilidade de que a beleza seja, né? Se dê. aham, aham, Então aham. aí, de fato, só para fazer um gancho aí, eu queria que se você puder fazer um ponto aí entre a filosofia do ponto de vista da dialética, vamos pensar, como é que você enxerga esse nível da noesis aí, do conhecimento, né, tomado como exercício dialético, né, mas ao mesmo tempo você diria que há um salto, né? Há um salto, acho que você já deu um direcionamento aí, em Aham. que o conhecimento, não do ponto de vista do irracional, né? Porque essa beleza não é do âmbito do irracional, não se trata de uma Não. irracionalidade, mas há um salto aí num diferente, né? Numa perspectiva, o Derrida, eu acho interessante, Derrida tem um texto, só para situar aqui, ele analisa a teologia negativa, né? Aqui a gente está falando de teologia negativa, e ele Aham. diz que esse outro nível não é do irracional, é outro do conhecimento.
É um outro nível do Aham, conhecimento, ou um outro nível de conhecer. aham. Então, que outro é esse, né? Qual é esse texto? É o Deleuze que... Não, não, Derrida Derrida. Ah, confundi. Aham, está traduzido como denegação aham, de tu como já não falou. falar. Ah, você já me falou. Denegação. Aham, aham. Então, como é que você enxerga essa relação da dialética enquanto filosofia, como exercício aí dentro da ordem das disciplinas do próprio Platão, né? Ou seja, Aham, um aham. processo de formação, É isso. Eu mas acho essa que forma... essa dialética aí é a forma, é o conhecimento do mundo das ideias, né? É o conhecimento do âmbito, acho que tem muito a ver, né? Sei lá, pensar duas dialéticas ali em Platão, uma dialética que te tira da caverna, né? A dialética é mais no nível fora da caverna, né? Porque tem a dialética socrática, que é uma coisa, e tem, acho que a dialética da diáresis lá do Platão, né? Que eu acho que é o momento em que o filósofo consegue contemplar as ideias e perceber as próprias ideias nas suas diferenças e nas suas participações mútuas, né? Então, como que as ideias participam umas das outras e como que as ideias elas são diferentes, né? Nesse sentido, acho que a dialética é um nível importante ali dessa saída do mundo sensível e identificação da alma com o mundo inteligível, né? Mas eu acho que o pulo do gato, que vem depois da dialética, que é o ponto, né? Aí que não tem dialética mais. Aí como você estava falando, é da ordem de um salto. Não tem mais a mesma temporalidade. Uma imagem que o Plotino usa, que é muito bonita, é assim: você está lá como se você está numa noite e, de repente, começa a amanhecer, né? Aí você sabe que alguma coisa está acontecendo e a luz vai claramente aparecendo. Aí você vê uma determinada região que está ficando mais clara. Você vê que dali vai surgir alguma coisa. Isso é interessante. O relacionamento da psique com o nous, ele é ativo. Ele é uma atividade humana em que você tira os excessos. Mas do nous para o uno é passivo. É o uno que nasce no nous, digamos assim. O nous não pode conquistar o uno, porque o uno vira múltiplo, né? Se o nous conquistar o uno. É da ordem de uma passividade, é uma ordem de uma identificação passiva, né? Ô, Marcos, Hum, me desculpa, mas eu não tenho como não fazer uma ponte aqui. ah, Eu estou pensando no autor que, enfim, que bebe muito dessa tradição, que é o mestre Eckhart, aham, e no sermão sobre o desprendimento, exatamente aham, nisso que a gente está tratando, né? Ele fala de uma ideia de que todas as virtudes, e a gente poderia fazer, você deu uma conta com Platão também, nessa formação, né? Das aham, virtudes éticas, políticas e tal, mas no caso do cristianismo, todas as virtudes, caridade, humildade, enfim, tudo aquilo que, de uma certa maneira, conduz o indivíduo a Deus, né? Na perspectiva da ida, aham. elas próximas ao desprendimento, elas são quase que nada, né? Por Muito quê? legal. Porque o desprendimento força Deus a vir ao homem. É o O Deus que desprendimento, age no homem. É o Deus que esse age no homem. Esse abrir-se abrir, para, né? é bonito Estar isso, aberto, força Deus a vir no é, homem. o desprendimento força Deus vir a mim, o mestre Então, Eckhart fala. o desprendimento é além de qualquer virtude, na verdade. É Além outro de qualquer nível virtude. de virtude. E isso é É, muito legal também. As virtudes em Plotino, que a gente normalmente entende por virtude, né, é justiça, temperança, né, é coragem, do âmbito da psique para o nous. Né? É do âmbito de uma experiência do nous. Né? uhum, Agora, do nous para o uno, aí não é mais virtude. Aí uhum, é outra história, é outro isso, nível. E isso a tradição mística vai preservar. Isso vai estar em Orígenes, vai estar em Dionísio Areopagita, né? Os três estágios: a catarsis, a purificação, depois a contemplação, né? O conhecimento, a teoria, né? Que é o nível do intelecto, e depois a renosis, né? Essa simplificação radical, né? A transformação numa unidade simples, né? Em que finalmente ocorre a simplificação em que sujeito e objeto não é mais duas coisas, é o radical uno. Né? Então, são três etapas. Né? A mística deve isso ao neoplatonismo.
essas 3 etapas que vai estar em Bernard de Claraval, vai estar em Mestre Eckhart, vai estar em todo mundo, né? Toda a tradição vai estar em Teresa, vai estar em João da Cruz, né? Essas 3 etapas, pelo menos 3, né? Você Sim, tem sim. essa multiplicação das etapas, né? E é um degradê. Eu gosto muito dessa ideia. A mística adora o degradê, assim, né? Uhum. Esse ir se aproximando, né? Ir se intensificando, né? Uhum. Bom, eu acho que a gente poderia fechar aqui essa Acho conversa que está ótimo, é. com essa ideia da simplicidade, porque no final das Uhum. contas o complexo é o simples, né? Uhum, Se a uhum, gente for uhum, pensar em termos dessa visão de totalidade, da multiplicidade, né? Da unidade na uhum, multiplicidade, uhum, como é que é pensado no neoplatonismo. É, enfim, só um pouco assim, tomar essa sua perspectiva, o modo como você conduziu, né, das hipóstases, chegando à uhum, relação da psique com o nous, né, no uhum, âmbito do uno, do múltiplo, do conhecimento, da dialética, pensar uhum, o processo de processão e conversão como um uhum. trabalho, Da né, um queda e trabalho, do eu gosto da ideia retorno, de né? trabalho, da queda, do retorno, como imagens, né, desse trabalho interior, né? Eu acho que essa ideia do trabalho interior, do polimento, Uhum, da construção, né, da estética de si mesmo, né, pensar um pouco essa imagem da escultura que a gente comentou, e, enfim, chegar a essa perspectiva de que o simples, né, ou a simplicidade é, de fato, o que você tinha chamado aí do pulo do gato, né? E aí uhum, talvez uhum. a gente possa... Pulo do gato é É, legal, né? é Um muito gato bom. místico, né? Um gato místico, pulo do gato, né? É. Pois Pô, bem, maravilha, Cícero, adorei. Foi muito bom eu conversar com queria, você. Foi muitas uma vez mais saudades. aí, A gente tinha que se encontrar, pelo menos a gente se encontra assim, né? Mas a gente a está pandemia longe tem mesmo, ajudado. né? A pandemia tem ajudado de alguma maneira a gente, mas que é uma coisa que muito triste, muito difícil e que a gente há de superar com fazendo filosofia, com fazendo pensamento, né, estando junto das maneiras que a gente consegue, né? Isso aí. Bom, uma vez mais, obrigado aí. E vamos seguir conversando sobre Plotino e essa tradição em outros vídeos. Quem sabe você volta aqui para falar de uma outra temática. Ótimo. Que eu sei que você trabalha aí com também uma tradição posterior, né, herdeira Aham, de tudo que a gente comentou aqui, aham. e que dá para muita conversa Com mais certeza, adiante. com certeza. É isso Obrigado, aí. Cícero. Vou terminar aqui. Valeu. Um Valeu, um abraço aí. abraço.